Numa declaração de guerra, Mark Zuckerberg anuncia que as redes sociais dele vão abandonar a política de checagem de fatos, abrindo espaço para as mentiras e os ataques às minorias. O dono do Facebook e do Instagram deixa claro que vai alinhar as empresas dele ao bloco de extrema-direita liderado por Trump. Lula e Alexandre de Moraes reagem e dizem que as grandes corporações de mídia também devem seguir as leis brasileiras. O país relembra os 2 anos da tentativa de golpe de 8 de janeiro. E 2025 começa com uma grande vitória do cinema nacional. O Globo de Ouro para Fernanda Torres alimenta o debate sobre a necessidade de se punir defensores da tortura e da ditadura. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. A fala de Mark Zuckerberg foi um marco importante nesse início de 2025. A empresa Meta, que ele dirige, dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, anunciou um alinhamento total com o bloco de extrema-direita nos Estados Unidos. O que o Mark Zuckerberg anunciou? Primeiro, fim da política de checagem de fatos. O Instagram, o Facebook, ao contrário do X, do antigo Twitter do Elon Musk, tinha uma política de alimentar as agências de checagem para dizer o que é verdadeiro e o que é falso. Isso vai acabar, anunciou o Zuckerberg. É um apoio total àquela ideia que é muito difundida nos Estados Unidos de que em nome da liberdade de expressão você pode fazer qualquer coisa. Mentir, espalhar mentiras, atacar minorias em nome de uma liberdade total de expressão. Então, acabam as restrições que o Facebook e o Instagram colocavam para os ataques contra mulheres, população LGBTQIA+, contra o racismo. É um liberou geral. É perigosíssimo o que vai acontecer. Nesse sentido, o Zuckerberg anunciou também a transferência das equipes, que ainda vão restar equipes de moderação para cuidar ali dos conteúdos, vão sair da Califórnia e ser transferidas para o Texas. O que significa isso? A Califórnia é um estado mais alinhado com os democratas, mais liberal, como eles dizem nos Estados Unidos, e o Texas é ultraconservador. Então é para sinalizar que ele está indo para o bloco de apoio mesmo ao Donald Trump. A consequência, aqui no Brasil, onde o Facebook e o Instagram são fortes, se alguém defender morte de pessoas trans no Facebook, não vai haver uma política de moderação impedindo. Se alguém disser que essas pessoas têm problemas mentais, não vai haver uma política de moderação impedindo. Está liberada a disseminação do ódio contra as chamadas minorias, contra as mulheres, está liberado o racismo. É gravíssimo. Algumas manchetes trouxeram esse fato já aqui no Brasil. O Zuckerberg disse mais, explicitamente, falou: estarei ao lado do presidente Trump para enfrentar restrições legais que existem contra as redes sociais, restrições que existem, por exemplo, na Europa, em vários países da Europa, a China, que nem permite a ação das redes sociais norte-americanas, e falou também, mandou um recado para a América Latina, falou: a América Latina tem cortes com decisões secretas. Foi claramente um recado, um ataque ao Brasil, à Corte Suprema brasileira, porque nenhuma outra Corte Suprema, nenhum outro poder judiciário na América Latina fez qualquer movimento em relação às redes sociais, a não ser o Alexandre de Moraes, que mandou suspender o X porque estava em desacordo com a lei brasileira. Então, mandou recado e deixou claro que o Facebook e o Instagram estarão alinhados nessa grande disputa, que não é uma disputa só de comunicação, é uma disputa geopolítica. Dia 20 agora, o Donald Trump toma posse para um novo mandato nos Estados Unidos. Ele tem feito falas expansionistas com ameaças, ameaçando anexar o Canadá, que é o vizinho ali dos Estados Unidos ao norte, anexar o território da Groenlândia, que é gigantesco, rico em minerais e que pertence à Dinamarca, um país europeu, ameaçando também tomar de volta o Canal do Panamá, invadir o Panamá para resguardar os interesses dos Estados Unidos
na passagem de navios pelo Canal do Panamá e fez até uma provocação com o México. Disse, vamos mudar o nome, em vez de Golfo do México, vai se chamar Golfo da América, porque eles chamam assim os Estados Unidos, né? América. A presidenta mexicana, Cláudia, mudança. Vamos trocar o nome de Estados Unidos, de América do Norte, para América Mexicana, fazendo referência ao termo que era usado nos séculos 16, 17, para se referir àquela parte do planeta. Então, é um alinhamento do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, do Zuckerberg, né, com o Trump, na grande disputa geopolítica que vai se aprofundar agora com a posse do Trump. De um lado, Estados Unidos querendo, né, impor de novo seu poder imperial contra China, Rússia, os BRICS, que tentam fazer um contraponto a esse poder. O Estado brasileiro também reagiu a esta fala de Zuckerberg. Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte, disse o óbvio, que as leis brasileiras devem ser respeitadas por essas grandes corporações internacionais, as chamadas Big Techs. Vamos ver o que disse Alexandre de Moraes. O Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as Big Techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, o nazismo, o fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. E o presidente Lula também falou sobre este tema. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe, é como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. Tudo isso acontece na semana em que o Brasil lembrou os 2 anos da tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro. Houve uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de autoridades, incluindo chefes das 3 armas, Exército, Aeronáutica, Marinha, estiveram lá. Lula ressaltou que nem todos os militares são golpistas, mas chamaram a atenção também algumas ausências. O presidente da Câmara e do Senado não foram ao evento. Depois, as autoridades saíram do palácio e foram para um abraço na Praça dos Três Poderes, que foi bonito, mas não estava muito cheia a praça. Muita gente acha que o ato foi mal convocado. O presidente Lula decidiu de última hora. As pessoas não puderam se preparar e mobilizar para que pelo menos a praça estivesse lotada. Então, 8 de janeiro, o governo deveria ter mais cuidado com esta data, que é uma data tão simbólica, tão importante na defesa da democracia brasileira. A semana também teve a primeira troca ministerial nesta leva de reforma que o presidente Lula deve fazer para a segunda metade do seu mandato. Saiu Paulo Pimenta da SECOM, né, da área de comunicação. No lugar dele entrou o marqueteiro, o Sidônio Palmeira, que é o marqueteiro que liderou a estratégia de comunicação na campanha de 2022, é muito próximo ao PT da Bahia. A análise de que a comunicação do governo não foi bem nos primeiros 2 anos, o Lula teria muito mais a anunciar e não consegue chegar lá na ponta. As pessoas têm a impressão de que o governo não está presente como deveria. Bom, essa é uma tese que muita gente defende, mas é preciso ver se só trocar um marqueteiro, só trocar o líder da comunicação resolve. Ou será que essa ideia de que vamos tocando a economia, melhorar um pouquinho, vamos dialogando, defender a democracia, isso é suficiente para que o Lula se reeleja em 2026? Há essa dúvida. Bom, no campo internacional, esse início de 2025 teve 2 fatos importantíssimos. Os incêndios em Los Angeles. Olha, são cenas
impressionantes. Não é que queimou a floresta em torno de Los Angeles, não é que queimou a mata, queimou a cidade. Pelo menos 3 bairros de Los Angeles completamente destruídos. Os negacionistas do clima continuam negando que haja mudanças, mas a gente tem a informação de que 2024, pela primeira vez, a temperatura média do planeta ficou 1,6 graus acima da média histórica. Então isso aponta sinal vermelho. O mundo não tem mais como esperar para tomar medidas. Tá aí, ó, em Los Angeles. Outro fato importante nesse começo de 2025, a posse de Nicolás Maduro como presidente da Venezuela para mais um mandato, uma grande guerra de informação. Chegou a circular a informação de que a opositora Corina tinha sido presa, depois foi desmentido. O Brasil está no meio do caminho, o Brasil não apoiou totalmente a vitória de Maduro, né? Não vai mandar representantes importantes para a posse, mas também não está reconhecendo o opositor, porque vários países estão nessa de reconhecer o derrotado na campanha de Edmundo Gonçalves como se fosse o presidente atual da Venezuela. Então o Brasil fica numa situação intermediária, tentando negociar, e o Nicolás Maduro caminha para a posse, para o 3º mandato à frente da Venezuela. Muito conflito ainda pela frente, é para a gente ficar atento ao longo de 2025. Na nossa sopa de letras nesse começo de 2025, eu vou indicar um romance que eu tive o prazer de reencontrar, digamos assim, na minha folga de fim de ano, né? Reli. Fogo Morto, de José Lins do Rego. É um clássico do romance tradicional brasileiro da primeira metade do século XX. Ele foi lançado em 1943. José Lins do Rego é da Paraíba e ele narra nesse livro, ele reconstrói nesse livro o ambiente da civilização do açúcar, mas da decadência, já o momento de decadência daquela civilização do açúcar ali no Nordeste do Brasil. E ele faz isso recontando e focando em 3 personagens riquíssimos, né, de classes sociais diferentes. O senhor de engenho decadente e frustrado, Lula de Holanda, um homem que trabalha com couro, produz celas, mora na frente de uma estrada e na frente da casa dele transitam outros personagens. O mestre Amaro, que é um homem pobre, vinculado ali aos senhores de engenho. E por fim, o personagem talvez mais rico, Capitão Vitorino, um homem também pobre, mas tem muita riqueza interior. Eu me arriscaria a dizer que é uma espécie de Dom Quixote ali da Paraíba. Ele enfrenta os poderosos, enfrenta os cangaceiros com muita força interior, destemido, né, lutando por um mundo que talvez nem exista mais. Tudo isso com muita riqueza, com muito detalhe, refazendo e reconstruindo esse cenário do Nordeste. José Lins do Rego é da mesma época, do mesmo período de Graciliano Ramos, romances sociais brasileiros muito fortes. Então fica aqui a minha indicação, é uma obra belíssima, é do chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar. O Zé Lins do Rego escreve vários livros sobre essa mesma temática, esse é considerado o melhor deles pela crítica. Fogo Morto, de José Lins do Rego, é a nossa indicação nesse começo do ano. Se você tiver um tempinho ainda nas férias, é um livro que vale a pena, pela editora Global, retomando a tradição do bom romance brasileiro do século XX. Na nossa sopa de letras, no começo de 2025. Um cafezinho para a grande atriz brasileira Fernanda Torres, que ganhou nesse começo de 2025 o Globo de Ouro como melhor atriz, concorrendo com atrizes do primeiro time de Hollywood. Ganhou como melhor atriz pela atuação em Ainda Estou Aqui, o filme que conta a história de Eunice Paiva, a mulher de Rubens Paiva, aquele deputado que foi sequestrado, torturado e morto. Ele já não era deputado mais quando sofreu tudo isso, né? Tinha sido caçado pela ditadura, mas conta essa história, como é que ficou a viúva dele quando o Rubens Paiva
foi morto pela ditadura militar. A Fernanda Torres faz o papel da Eunice Paiva, ganhou o prêmio, né? E o filme, Ainda Estou Aqui, tem ajudado a aprofundar esse debate sobre a necessidade de não deixar para lá essa história de torturador, de ditadura, punir os torturadores, inclusive punir por esse crime que não acabou. Muitos corpos jamais foram entregues. A justiça tem o entendimento de que isso é um crime que não prescreveu, porque o crime continua hoje. Corpos que não foram entregues, gente morta pela ditadura militar, como é o caso do Rubens Paiva. A extrema-direita torceu contra, né? Na noite em que o prêmio seria entregue, estavam comemorando. Ah, Fernanda Torres já perdeu. Depois tomaram um susto quando ela ganha o Globo de Ouro. Vários torceram contra, inclusive aquele Mário Frias, que foi ministro da Cultura do Bolsonaro. Por que será que a extrema-direita torceu tanto contra? Primeiro porque detestam a cultura brasileira. Tentaram acabar com o cinema, com a cultura, acabaram com o financiamento da cultura no governo Bolsonaro, né? Esse é o primeiro ponto. E daí ficam com uma dor de cotovelo tremenda quando o cinema retoma e tem um prêmio desse no governo Lula. E segundo, pela temática do filme. É terrível para eles que negam os horrores da ditadura. Então, foi um momento de derrota para a extrema-direita e de vitória importantíssima para Fernanda Torres pela história que é contada e porque é um grande filme, bem feito tecnicamente, bem dirigido, com grandes atores e atrizes, roteiro. Então, por tudo isso, um cafezinho para Fernanda Torres, para todos os envolvidos na produção desse filme. Ainda estamos aqui, defendendo a democracia e lembrando, ditadura nunca mais. Cafezinho, Fernanda Torres merece.